E a ideia é fazer esse tipo de planejamento aqui. Olha só, que maravilha. Ter todo o ano planejado e saber exatamente como a empresa está indo, ou, enfim, poder avaliar o desempenho da empresa. E ali, além disso, com os principais indicadores, com análise vertical e horizontal da empresa, 100%, e também com gráficos. Eu vou mostrar para vocês como preencher essa planilha, como fazer exatamente isso a partir do nosso modelo que está em branco, que eu já deixei preparado aqui. Então, vou começar com esse. Bom, pessoal, eu planejei todo 2023 e como é que nós vamos preencher essa planilha? Nós vamos da esquerda para a direita. Então, vamos começar aqui com os gastos fixos. Aqui, basicamente, o que nós vamos fazer é planejar todos os gastos fixos da empresa com base no que está acontecendo hoje com a empresa. Aluguel, água, luz, telefone, contador, tudo. Material de limpeza, tudo. Alguns gastos fixos, eles não são realmente fixos, eles são semifixos. Por exemplo, manutenção do escritório. Você não gasta todos os meses R$500, R$1.000, R$20.000 em manutenção. Mas de tempo em tempo você tem que fazer uma manutenção. Então, o que eu recomendo fazer é, como a gente está planejando o ano aqui, você pode pegar o quanto você gastou, por exemplo, de manutenção e dividir por 12. E aí você traz esse número para cá. Lembrando, pessoal, que esse planejamento que a gente está fazendo é por competência. O que quer dizer isso? Quer dizer que muitos dos itens que nós vamos lançar nessa planilha não vai sair do seu bolso ou do bolso da empresa ou do caixa da empresa todos os meses. Porém, quando a gente analisa um ano todo, eles tendem a convergir para essa média. Como, por exemplo, é o caso da manutenção e outros gastos que podem surgir. Tudo bem? Então, sempre trabalhe pensando no ano. A gente vai trabalhar pensando no ano inteiro, nos gastos do ano, dividindo por 12. Mesma coisa com seguros, mesma coisa com softwares que você compra uma vez ao ano, você paga o ano inteiro, a anuidade do software, e aí você vai usando ao longo do tempo. Por exemplo, o Zoom que eu estou utilizando aqui, eu pago anualmente, porque é mais barato, e no meu planejamento tem lá o valorzinho mês a mês. Então, a gente sempre tem que respeitar esse princípio da competência. Não necessariamente precisa sair do caixa da empresa. Então, vou colocar aqui alguns números aleatórios, só para mostrar para vocês como funciona a planilha, tá bom? Não sei se isso vai dar lucro, dar prejuízo, se está muito alto ou não, mas é só para a gente planejar. Então, acabei de projetar os gastos, as despesas, desculpa, fixas aqui, como, por exemplo, água, luz, telefone, contador, tudo, pensando sempre mensal, e nós temos o total de 22 mil. Legal, esse é o que nós chamamos de despesas gerais e administrativas. Tem a limpeza aqui, tem a depreciação também pode estar aqui, tem seguro, tudo. A gente pode colocar tudo aqui, tá bom? Faltou linha, não tem problema. Você vem aqui, clica com o botão direito e clica em inserir. Quantas linhas você precisar? Você só precisa tomar um cuidado de dar 2 cliques aqui no total para ter certeza que quando você incluir uma linha e você colocar um valor aqui, por exemplo, que esse valor também esteja somado aqui. Um erro comum que eu vejo as pessoas cometerem é o seguinte, a pessoa vem aqui na última linha, clicar em inserir, e aí dá 2 cliques, olha só, você digita aqui R$500 e não soma, porque isso está de fora da soma, tá bom? Então, presta atenção sempre nisso quando for incluir linhas. Então, feito, 22 mil. Agora vamos para despesas com mão de obra. Como é que funciona aqui? É super simples. Você vai colocar o salário base dos funcionários, e aqui, automaticamente, a planilha calculou muitas coisas. Se você tiver dúvida nisso, você tem que perguntar para o seu contador alguns itens, como, por exemplo, se o salário base for 2.452,15, por exemplo, 2.452,15. Vou colocar aqui. O que acontece? Você precisa conversar com o seu contador se a alíquota está correta, tá? Porque, por exemplo, aqui eu deixei a menor alíquota, que é 7,5%. Para 7,5% não tem nenhuma dedução. Então, é só o salário base multiplicado por 7,5% e pronto, vai dar o número do INSS certinho. Agora, dependendo da faixa salarial, pode pegar uma alíquota de 9%, de 12% e tem algumas deduções. Então, por exemplo, geralmente, eu vou usar o exemplo de uma alíquota de 9%, por exemplo. O que vai acontecer? Se você tiver alíquota de 9%, você coloca aqui 0,09%, isso é igual a 9%, ok? Aí você tem que fechar parênteses e você tem que colocar uma dedução aqui,
que é menos 18 e 18. Esses números, você tem que confirmar com o contador. Duas coisas. Primeiro, qual é a alíquota? E segundo, qual é a dedução? Ok? Então, se a alíquota for 7,5, não vai ter dedução nenhuma. Se a alíquota for maior do que 7,5, a próxima é 9, vai a partir de 7,5 tem uma dedução. Então, aqui eu usei o exemplo de R$18,18. Maravilha? Então, confira isso com o seu contador. Eu vou partir do pressuposto que é tudo 7,5% só para facilitar. O FGTS é 8% até o teto, então também confere com o contador, mas aqui já está certinho. Aí você vai ter que colocar vale transporte, por exemplo, se tiver, vale refeição. Eu vou usar qualquer número aleatório aqui, tá, pessoal? E ele já vai calcular previsão de férias e 13º, rescisão, e você tem que incluir os IPIs. Aqui pode ser IPIs, uniforme, qualquer coisa extra que você compre com uma certa periodicidade para os funcionários. Você não vai comprar todos os meses, mas uma vez a cada 6 meses ou uma vez por ano você vai ter que trocar tudo. Então, você pega esse valor anual, divide por 12 e coloca aqui. E aqui tem o somatório total de quanto de fato custa por mês o salário do funcionário. Nota que isso não é o desembolso mensal da empresa, que 13º você vai pagar no final do ano, provisão de férias quando tirar férias e assim por diante. Então, isso é só uma provisão mensal, tá bom? E aí, aqui embaixo, nós temos sempre os totais. Tem o total de tudo aqui e, ao final, temos 17 mil. Então, deixa eu só tirar alguns aqui, porque eu acho que vai dar muito. Legal? Então, é dessa maneira que vocês planejam os gastos fixos da empresa. Aí tem uma questão. Renan, eu tenho o Simples Nacional parcelado. Onde é que entra aqui? Não entra, tá? Parcelamento de Simples não entra aqui, só os juros. Eu vou mostrar depois para vocês os juros. Parcelamento de Simples não entra, financiamento não entra, empréstimo não entra, nada disso entra aqui, tá bom? E eu, enfim, já vai ficar claro um pouquinho mais para frente o porquê que esses valores não entram. Então, temos lançado aqui os nossos gastos fixos. Aí, olha só que legal, pessoal. Algumas células estão em branco, como é o caso dessas, e outras células estão na cor cinza, como é o caso dessas aqui que vocês estão vendo. E essas aqui, que, se vocês perceberem, elas já foram preenchidas, essas duas células. O despesas gerais e administrativas e o despesa com o pessoal já foi preenchido. Por quê? Porque eles já vieram daqui. Então, se eu colocar aqui, por exemplo, R$5.000, olha só, já ficou 27 mil aqui. Se por acaso tiver um funcionário a mais, olha só, já alterou aqui. Bacana? Isso já vem automaticamente de lá. Vocês não precisam mexer. O que a gente faz agora? O próximo passo, vocês já viram que veio para cá já, bonitinho. O próximo passo é o faturamento. Então, nós não vamos aqui configurar o faturamento de todos os meses. O mês 1, quando nós vamos faturar, o mês 2, o mês 3. Não. Por quê? Porque senão a gente vai ter que pegar produtos, multiplicar pela quantidade, multiplicar pelo preço de venda para todos os meses. Isso é meio que um jogo de adivinhação, porque a gente não vai conseguir acertar isso. É só uma previsão. É para a gente, baseado nessa previsão, poder fazer ajustes no nosso orçamento. Então, a gente vai fazer a previsão somente do primeiro mês. E a partir do primeiro mês, a partir do segundo, desculpa, nós vamos começar a seguir com algumas premissas que eu já vou mostrar para vocês. Então, vocês vão colocar aqui os produtos, ok? Então, eu vou colocar algumas quantidades e eu não sei como é que vai ser o faturamento com base nessas quantidades, ok? R$200, opa, R$20. Vamos ver como é que vai ficar. 400 eu acho que vai ser bom, vamos ver. Mais um pouquinho. Legal, isso aí. O que acontece? Eu coloquei alguns produtos, quantidade, preço de venda, e a calculadora já faz o cálculo aqui, e aqui está somando tudo. Se precisar de mais linhas, adiciona, inserir linhas aqui, tranquilinho, e sempre confere se está somando tudo para não ter problema, para não deixar nada de fora. Ok? Agora, se você, Renan, eu tenho 2.000 produtos, o que eu faço? Não tem problema, você pode apagar tudo, se você... Opa! Mexer no computador. Não tem problema, você pode apagar tudo, você pode colocar um aqui e você pode simplesmente digitar o faturamento da empresa. E pronto. Aí vocês podem pegar essa informação do ERP de vocês. Então, eu vou voltar aqui, vamos supor que vocês fizeram planejamento ou de serviço ou de produtos e deu R$200 mil de faturamento. Então, quando você preenche o faturamento, olha só, ele vem automaticamente para cá.
O primeiro mês de janeiro nós já temos quase que preenchido aqui. Agora nós temos que só alimentar algumas premissas do nosso orçamento, para baseado nessas premissas nós podemos fazer essa projeção do ano. Bom, pessoal, agora é o seguinte, olha só. Feito isso, nós temos a receita e as despesas, que está muito mais relacionado ao gasto fixo, planejadas. Agora, o que a gente vai fazer é o seguinte, para essa receita, quais são os impostos, ou qual que é a alíquota de imposto que nós vamos pagar? Eu vou usar um exemplo aqui, só exemplo, ok? 10%. Então, está tudo calculado já. A ferramenta está calculando 10% do faturamento e está subtraindo por 1, está multiplicando por menos 1, para o número vir negativo aqui. Quando está entre parênteses, significa que é uma dedução, significa que é negativo o número. Então, nós temos 200 mil positivo de receita e 20 mil reais de gastos com impostos, ok? E aí nós temos a receita líquida de 180 mil. Qual que é o próximo item? O próximo item é o custo da mercadoria vendida. Então, está naquela relação de custos do DRE. Vamos projetar aqui 50%. Então, você compra por 10 e vende por 20. Só para arredondar. Então, 100 mil reais de custo de mercadoria vendida. Despesas com venda. O que seria despesas com venda? Seria taxa de meio de pagamento, comissões para vendedores, dentre outras despesas. Fretes, pode ser frete de entrega do produto. Vamos supor que dê 5%, o valor total. Então, nós temos 10 mil reais de despesas com venda. E aí, olha só, pessoal, praticamente nós terminamos o mês de janeiro, só falta essa seção aqui embaixo que eu vou mostrar para vocês. Aí, olha só, pessoal, aqui nas premissas nós temos receita, tá entre parênteses, crescimento, e aí, no despesas gerais administrativas e despesas com pessoal, nós também temos, entre parênteses, crescimento. E nós não vamos preencher o mês de janeiro, porque nós vamos utilizar essas premissas aqui, que estão entre parênteses, para planejar o crescimento ou não das receitas e também dessas despesas. Então, vamos lá. Vou explicar para vocês o DRE agora até a seção de resultado operacional. Nós estamos planejando ter 200 mil de receita, vamos pagar 20 mil de impostos, 180 de receita líquida e o custo da mercadoria é 100 mil. Pessoal, é importantíssimo isso daqui, porque nós estamos tratando de competência aqui, nós não estamos tratando de regime de caixa. Isso significa que vai entrar 200 mil reais na empresa em janeiro? Não necessariamente. Significa que nós iremos vender 200 mil. Se você vender a prazo, você pode ter um problema de caixa, ok? Mas nota que você vendeu 200 mil, então o faturamento de janeiro é 200 mil reais, seguindo esse exemplo, ok? Não necessariamente você vai receber esse valor. Você pode receber mais do que 200 mil, se novembro e dezembro você vendeu a prazo e acumulou muito para receber em janeiro, ou você pode receber bem menos de 200 mil, dependendo de como você administra os prazos médios de recebimento. Esses impostos não significam que você vai pagar 20 mil de impostos em janeiro. A gente está tratando de Simples Nacional aqui, então você vai gerar 20 mil de impostos em janeiro e vai vencer quando? Dia 20 de fevereiro. Então, é como se a gente estivesse deslocando isso no tempo, o recebimento do dinheiro e também o pagamento de todas essas contas que eu estou mostrando, de todas essas categorias que eu estou mostrando para vocês, ok? Então, sempre pensa com base em competência. A gente está pegando o faturamento, os impostos, o custo da mercadoria vendida, a gente está pegando toda essa receita e todos esses gastos e a gente está colocando no mesmo período de tempo, para que a gente consiga apurar qual foi o resultado da empresa. Vamos lá. Custo da mercadoria vendida, 100 mil reais. O que significa isso? Significa que nós vamos pagar 100 mil reais de boleto para fornecedor? Não. Significa que nós vamos comprar 100 mil reais de mercadoria? Também não. O custo da mercadoria vendida ou o custo do serviço prestado, no caso da empresa de serviço, ele é apurado quando o produto deixa a empresa. Então, por exemplo, você tem uma loja de tintas, ok? Ele vai vender 200 mil, está planejando vender 200 mil em janeiro, e o custo daquilo que deixou o estoque dele, ou seja, o custo daquilo que ele entregou para o cliente, vai ser de 200 mil, segundo o nosso planejamento.
Não necessariamente ele vai comprar 200 mil, não necessariamente ele vai pagar 200 mil de boleto. Significa que o custo daquilo que ele vendeu vai ser 200 mil reais. Perdão, vai ser 100 mil reais, que é o custo da mercadoria vendida. Tudo bem? Porque no regime de competência, o custo é contabilizado quando o produto deixa a empresa. Não quando a gente compra e não quando o cliente paga. Então, pessoal, despesas com vendas, 10 mil reais. Não necessariamente nós vamos pagar isso no mês. De novo, é a mesma coisa da competência. Provavelmente, por exemplo, se aqui tem comissões, a gente vai pagar a comissão aqui no mês de fevereiro, junto com o salário, por exemplo. Se aqui tem taxa de cartão, essa taxa de cartão ela vai ser paga dependendo de quantas parcelas você vendeu para o cliente. Se você vendeu em 3 vezes, você vai pagar essa taxa em 3 vezes, uma vez em fevereiro, uma vez em março e uma vez em abril. E aqui geramos um lucro bruto de 70 mil reais neste exemplo. Aí eu estou deduzindo despesas gerais e administrativas e despesas com pessoal. Mais uma vez, tudo isso é competência. Aqui dentro dos despesas gerais e administrativas, pode ter, por exemplo, o pagamento do IPTU, por exemplo. Ou pode ter, sei lá, o pagamento de um seguro. Você pagou a anuidade do seguro porque tinha desconto, você pagou toda ela em janeiro. Então, aqui vai entrar somente o que cabe ao mês de janeiro. Lembra que aqui a gente tem que fazer por exemplo, no caso de um seguro, a gente tem que pegar o seguro, que é 1 ano, e dividir ele por 12 e colocar o valor mensal do seguro aqui nos gastos fixos. Então, você pode pagar, por exemplo, 5 mil reais de seguro, só que se você dividir 5 mil por 12, é esse daqui o número que tem que ir aqui, ó, 416 reais. Vai sair 5 mil do seu caixa, mas nós temos que alocar esse seguro ao longo de todos os meses que a empresa estará assegurada. Então, é como se estivéssemos diluindo esse gasto ao longo do período, diluindo esse gasto ao longo do período que a empresa esteja assegurada. Então, resultado operacional, o que é isso? É basicamente 70 mil menos 34. 35.893. Isso é o que a operação gerou de resultado. Agora é o seguinte, nós temos receita e despesa financeira. Nós podemos projetar isso ou planejar isso, só que aí eu acredito que seja melhor 1 a 1, fazer esse planejamento 1 a 1. Vamos supor que a gente cobra juros de clientes, ou multa e juros, sei lá, vou usar qualquer número aqui, 2 mil reais, por exemplo, 1% da receita, e vamos supor que nós temos despesas financeiras. O que seriam despesas financeiras? Pagamento de juros. Muitas pessoas confundem despesas financeiras com o que é pago para o banco. Não, nem tudo que é pago para o banco é uma despesa financeira. Por exemplo, se você paga o pacote de serviços lá, 50 reais, 80, 100 reais, isso não é uma despesa financeira. Isso é uma despesa geral e administrativa, porque faz parte da estrutura de custos da empresa. Uma despesa financeira é pagamento de juros, ok? Então, por exemplo, você tem um financiamento de uma máquina, a parcela dá, sei lá, 10 mil reais por mês, só que desses 10 mil reais de parcela, vamos supor que 2 mil reais sejam juros e 8 mil reais sejam o principal, ok? Então, o que vai aqui é apenas os 2 mil reais. Ou, em outras palavras, em resumo, o que nós precisamos lançar no despesa financeira é apenas juros, ok? Um erro muito comum que empreendedores cometem é lançar no despesa financeira o pagamento geral. Por exemplo, eu pago 10 mil reais de parcela, então eu venho aqui e coloco 10 mil reais. Não é isso. Demonstrativo de resultados do exercício, janeiro, planejado. Qual que é o próximo passo? Utilizar algumas premissas para planejar o crescimento ou não ao longo do ano. Então, eu vou usar um exemplo, eu vou utilizar 5% de crescimento de receita. Então, olha só. E nota que eu comecei a planejar a partir de fevereiro, porque janeiro não tem receita, porque a gente não tem o dado de dezembro aqui. Então, só a partir de fevereiro, porque é 5% de crescimento sobre 200 mil, ok? Então, 5% de 200 mil vai dar 10 mil, 10 mil mais 200 vai dar 210 mil de faturamento. O que vocês podem fazer? Enfim, tem algumas coisas que vocês podem fazer. Primeiro, se vocês sabem que tem alguns meses que vocês vendem mais, vocês podem planejar crescimento, por exemplo. Alguns meses mais, sei lá, esse mês aqui não vai crescer, você pode colocar 0. E esse mês aqui vai, sei lá, eu sei que esse mês é péssimo, então eu vou colocar aqui e, sei lá, final do ano é muito bom.
Eu preenchi aleatório, tá, pessoal? Então, eu não sei como é que vai ficar esse resultado. Então, olha só. Baseado em crescimento, vocês podem planejar as receitas aqui embaixo. Então, eu planejei 5% de crescimento, depois uma estagnação. Então, ele cresceu até 231 mil, depois ficou estagnado um período, depois caiu, despencou o faturamento, depois se manteve estável lá embaixo durante 2 meses e agora no final do ano acelerou novamente. Com isso, nós podemos simplesmente planejar a receita da empresa. E também nós temos que planejar os impostos. Então, vocês podem fazer o melhor trabalho que vocês conseguirem utilizando o planejamento de receitas, entrar em contato, se for do Simples Nacional, e tanto do lucro real ou do presumido, entrar em contato com o contador para ter uma ideia como irão se comportar os impostos dependendo do nível de faturamento da empresa. Então, vocês podem mandar essa planilha para o contador e perguntar, olha, com 231 mil reais de faturamento, qual será a minha alíquota de Simples, já com os redutores e tudo mais? Ele vai falar, olha, para esse nível de faturamento vai ser, sei lá, 12%. Ok, aí vocês podem planejar exatamente a informação mais precisa possível. Aqui, sei lá, aqui vai ser 8, sei lá, vou usar 9%, ser 9 também. Aqui vai ir para, sei lá, 12, aqui vai para 12 e pronto. Então, vocês podem planejar, com a ajuda do contador, as alíquotas de impostos que a empresa pagará. Eu vou usar uma alíquota padrão aqui de 10%, só para facilitar a nossa conta. Então, com base no faturamento, os impostos vão aumentando ou não, ou mesmo até diminuindo. Aqui diminuiu bastante, porque o faturamento caiu de um mês para o outro. Em seguida, pessoal, custo da mercadoria vendida. Isso é basicamente qual o markup que você utiliza. Na empresa comercial, utiliza-se muito markup, ou seja, eu estou utilizando 50% de custo de mercadoria vendida, então estou utilizando um markup de 2 aqui. Depende da sua empresa, depende da sua indústria, você precisa conhecer a formação do preço da sua empresa. Para facilitar, eu estou utilizando 50%, mas poderia ser 60%, poderia ser 40%, depende da sua indústria, depende da sua empresa, se é comercial, se é prestação de serviço, se é indústria. Eu vou manter os 50% aqui. Despesas com vendas. Aqui, pode acontecer duas coisas. Primeiro, vocês podem ter uma comissão fixa para vendas, e é tudo que eu falei, né? Vendas, frete, taxa de meio de pagamento. Vocês podem ter encontrado esse número já, e vocês podem planejar ele aqui. Ou tem algumas empresas que dizem o seguinte, olha, para até tantos mil reais de faturamento, a comissão é X, para essa faixa de faturamento, a comissão é Y, para essa faixa de faturamento, a comissão é Z. Então, você precisa ficar atento a isso. Porque se você tem faixas de faturamento, daqui a pouco acima de 200 mil, você pode pagar 1% a mais, ou o número que for. Então, você precisa planejar isso também aqui. Talvez aqui possa ser 6%. Só para utilizar esse exemplo, acima de 200 mil de faturamento, ter uma comissão de 6%. E 200 mil ou menos, pode ter uma comissão menor. Então, estou fazendo esse planejamento aqui, 6% e 6%, e é isso. Agora, o que acontece? Despesas gerais administrativas e despesas com o pessoal. O que nós utilizamos para planejar gastos fixos? Isso aqui é muito interessante porque quando a gente divide o DRE dessa maneira, a gente sabe exatamente o que a gente está mexendo. Por exemplo, despesas com o pessoal, quando é que é o reajuste? É do salário mínimo? É agora, na virada do ano. Então, se você já estiver planejando 2023, já coloca os salários de 2023. E aí, você pode, por exemplo, ter 0 aumento de salário. Ou planejar também os aumentos de salário, ok? É importante também você notar uma coisa aqui, olha só. Se você estiver planejando um crescimento muito grande, aqui eu deixei super, super tranquilo, 200 mil, 231, então, assim, está bem estável esse faturamento. Mas, se você estiver planejando um crescimento muito grande, sei lá, sair de 200 para 400, para 500 mil de faturamento, provavelmente você vai ter que contratar mais gente. E aí, esses números aqui, por mais que o salário não aumente, a folha de pagamento vai aumentar. Então, você tem que fazer esse tipo de planejamento também. Sei lá, 30% mais
gente, você vai ter na empresa. E assim por diante. Então, eu vou colocar aqui, quando a empresa fatura mais, eu vou colocar 30%, como se fosse talvez horas extras ou, enfim, ou qualquer outro tipo de gasto extra. Aqui vai ter uma redução de 30% para acompanhar o faturamento. Aqui se mantém estável. Aqui vai ter um aumento de 30% para acompanhar o faturamento. E aqui um aumento de 10%, por exemplo. Então, você tem que se concentrar em algumas coisas. Primeiro, você vai contratar mais gente? Você tem que planejar isso. Segundo, se vai aumentar salários? Se sim, você tem que planejar isso. Terceiro, vai ter horas extras? Não necessariamente vai aumentar salário ou contratar mais gente, mas vai ter hora extra, sei lá, em janeiro, ou fevereiro, ou no Natal, enfim, alguma época que você tem uma sazonalidade muito maior, você tem que planejar isso também. E organizando o DRE desta maneira aqui, que eu recomendo, você consegue mexer exatamente naquilo que importa para a pequena empresa. Então, planejei gastos com pessoal, agora eu vou planejar despesas gerais e administrativas. Geralmente, a inflação está muito mais ligada a isso aqui. Ela incide muito mais nesse pontinho aqui. Então, sei lá, eu vou colocar aqui 0,5% de inflação ao mês. Aqui nessa receita financeira, se você cobra juros ou se você tem alguma receita financeira, você pode planejar no mês a mês, ou o que você pode fazer, se você cobra, o cliente atrasou ou qualquer coisa, você pode conectar isso, se você quiser, com a receita. Então, colocar aqui, por exemplo, 0,5% da receita, nesse caso, planejado. E aqui, você tem que ver mês a mês, porque vai depender do seu caixa, vai depender de financiamentos, vai depender de empréstimos, vai depender basicamente se você precisa pegar dinheiro emprestado ou não, de terceiros. E aí você pode planejar isso daqui. Para simplificar, eu vou fazer isso linear. Feito isso, nós temos o nosso ano todo planejado. Lembrando o seguinte, aqui eu simplesmente joguei 50% em todo o custo da mercadoria vendida. Nós temos que ter claro se a gente vai conseguir cumprir esse markup. Significa que se nós comprarmos por 10, nós vamos vender por 20. E se o preço aumentar, nós vamos continuar aumentando os preços e vamos continuar mantendo a mesma margem. Nem sempre isso é possível. Então, tem uma questão estratégica também, uma questão mais de análise estratégica, que é qual é a posição da sua empresa. É uma grande empresa vendendo para clientes pequenos ou é uma empresa pequena vendendo para clientes grandes? Dependendo dessa relação de poder de barganha, você pode ter mais ou menos capacidade de repassar esses custos. E isso, obviamente, vai impactar no custo da mercadoria vendida, na sua margem e, portanto, nos seus resultados. Pessoal, feito isso, vamos ao que interessa. Vamos para as análises dos indicadores financeiros. Aqui nós temos planejado qual será o lucro bruto da empresa, ok? Ele meio que segue padrão, em torno de 34%, ok? 34,3%. E nós temos o resultado operacional, mês a mês, que é quanto a operação gerou de resultado. Então, nós podemos ver aqui alguns meses que foram piores, 9,3, 6, 5,9, 5,9, 8,1 e assim por diante. E a média anual. Então, essa média não é simplesmente somar tudo isso daqui e dividir por 12. É essa média ponderada aqui em cima, que está levando em consideração os pesos de cada mês. Temos o resultado líquido aqui embaixo, que é de fato o quanto de lucro líquido a empresa você planeja gerar no próximo ano. Então, tem todos os meses aqui, mês a mês, e no final, em média, 11,9. Então, como é que você avalia como é que está indo o mês da empresa? Mês a mês. No próximo ano, conforme os meses forem ocorrendo, conforme você for apurando os resultados da empresa, você compara com esses pontos e você consegue saber como está indo a sua empresa. E aqui a análise horizontal da empresa, que é o quê? O crescimento da receita, que é exatamente o que nós colocamos aqui. Então, aqui vai repetir algumas coisas. Nós planejamos 5% de crescimento, e aqui está trazendo essa informação, cresceu 5%. E em alguns momentos, em alguns meses de baixa, a receita se manteve estável, mas o lucro líquido, o resultado líquido, diminuiu para caramba aqui, diminuiu quase 30%, aqui quase 60% de tombo aqui
e assim por diante. E aqui, pessoal, por último, nós temos os nossos gráficos, que é o gráfico de receita, mês a mês. Olha só, aqui o resultado líquido aqui no amarelinho, o resultado operacional no azul mais claro e o lucro bruto formando essa base da empresa. Se vocês quiserem baixar essa ferramenta, eu deixei o link para ela, fiz com muito carinho para vocês, aqui na descrição, tá? Em resumo, como garantir o lucro da empresa no próximo ano? Primeiro ponto, montar um planejamento orçamentário. Renan, esse planejamento não vai se concretizar. Nós sabemos que não vai se concretizar. Porém, é muito melhor você ter um planejamento do que não ter. Em resumo, você tem mais chances de atingir as metas projetando essas metas do que sem essa projeção. Esse é o primeiro passo, ok? Feito isso, mês a mês, você consegue comparar faturamento, gasto fixo, despesas com pessoal, despesas com vendas, impostos, você consegue comparar tudo isso e saber se você está na direção certa ou não. Obrigado por assistir esse conteúdo e se você precisa de ajuda extra com a gestão financeira da sua empresa, clique no botão Saiba Mais aqui abaixo. Independentemente do tamanho da sua empresa, nós temos uma solução de gestão financeira ideal adaptada à sua realidade.